Boa noite, ministra. Vou pegar como gancho a pergunta da Vera. Boa noite, Camila. Uma marca que eu acho inquestionável do governo Jair Bolsonaro foi a fragilização das instituições, né? Então, foram muitas críticas a atos dele, aparelhamento em diversos órgãos públicos, alguns que a gente está vendo, inclusive, desdobramentos deles até o momento, pessoas muito próximas que ele quis colocar na chefia desses órgãos, algumas dessas decisões, inclusive, até anuladas ou suspensas pelo próprio Supremo, né? Como o caso do segurança dele, chefe de segurança dele, que ia dirigir a Polícia Federal. Nesse começo do governo Lula, ele já sinalizou a possibilidade de indicar o seu advogado pessoal, o Cristiano Zanin, quem atuou durante todo esse processo dos casos dele criminais da Lava Jato. Queria saber como é que a senhora vê essa possível indicação. A senhora disse, né, que é uma decisão do próprio presidente, sim, mas queria saber se a senhora acha saudável para o país. Primeiro, muito obrigada pela questão, Camila. Eu volto a insistir em que, como juíza, integrante de um poder judiciário, de um dos poderes da República, eu respeito, desde que cumprida a Constituição, notável saber e reputação ilibada além da idade, que é a exigência constitucional, o presidente da República tem o direito de escolher e de cumprir a sua atribuição, de ser a autoridade competente para essa indicação do ministro do Supremo, com absoluto respeito à decisão que for tomada. Eu não acho que a circunstância de ser um advogado que foi advogado dele ou conhecido dele, de alguma forma comprometa o indicado ou eventual novo ministro. E a circunstância é uma só. Nós tivemos na história muitos grandes ministros, vou citar Vitor Nunes Leal, que foi chefe de gabinete no governo Juscelino Kubitschek, o ministro Evandro Lins e Silva, que também participou do governo João Goulart. Mais recentemente foram advogados gerais da União, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, o ministro Márcio Tomás Bastos, que era um dos maiores nomes da história, um dos maiores nomes da história do Brasil, foi ministro da Justiça, teria sido um grande ministro do Supremo se tivesse sido escolhido. O advogado Sigmaringa Seixas, também muito ligado ao presidente Lula, no período, inclusive, dos mandatos anteriores dele, foi muitas vezes lembrado e é um dos maiores advogados que nós tivemos e teria sido um grande ministro do Supremo. Então, a circunstância de passar pelo Executivo ou pela ligação com os próprios advogados, como disse, desde sempre, não de alguma forma macula o candidato ou o indicado. Eu não acho que isto seja uma discussão que passe, senão pelo que tem que passar. A Constituição está sendo cumprida, ela exige notável saber e reputação ilibada. Este advogado já demonstrou. Ele e muitos outros, cujos nomes são lembrados. Então, eu acho que também não se pode, de repente, fazer uma configuração tal que excluam algumas pessoas, porque foi advogado deste ou daquele, ou político, ou próprio presidente. Não acho que isso de alguma forma comprometa. Nós temos grandes nomes que passaram pelo Supremo e vou lembrar uma coisa, Camila. Quando até um governador de Minas lembrou o nome de outro grande ministro do Supremo, Orozimbo Nonato, o então presidente Getúlio Vargas disse: eu preciso que ele se torne, tenha a sua notabilidade atestada. E por isso, embora ele seja notável para o senhor, não é notável para o Brasil. E o levou, então, a consultor-geral da República para depois levá-lo ao Supremo Tribunal, quando ele já tinha adquirido uma notabilidade. Portanto, a história do Supremo nunca se marcou pela circunstância de a indicação ser deste ou daquele presidente, porque o compromisso e o juramento que a gente faz na posse de cumprir a Constituição, de atender à Constituição, haverá de ser mantido. A não manutenção é que poderia levar em consideração ou ser levado em consideração para comprometer aí o juiz, que não atentasse à Constituição e às leis da República e permanecesse, de alguma forma, com vínculos com esta autoridade que o indicou.
Não é isso que a história do Supremo majoritariamente ou quase sempre tem demonstrado. E eu estou citando alguns dos grandes nomes que, em matéria da comunidade jurídica, têm prestado grandes serviços ao Brasil, inclusive no Supremo Tribunal Federal.